Gente que faz a diferença. Na nossa primeira oportunidade, no primeiro domingo do mês de julho, nós fomos ministrados por Deus por meio da vida de um tal Jabezão. O relato da vida de Jabezão está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, onde nós vimos que gente que faz a diferença é gente que faz o que faz não por certeza de sucesso, mas faz o que faz porque é certo fazer. No segundo domingo, na segunda oportunidade, nós aprendemos sobre a vida de um tal Eleazar. E Eleazar nos ensinou que gente que faz a diferença no mundo não desiste quando começa a doer. E ainda nessa mesma oportunidade nós vimos a história dos 3 valentes de Davi. 3 homens que arriscaram a sua vida em busca de água para o rei. E com a vida desses valentes nós aprendemos naquela oportunidade que gente que faz diferença é gente que não é movida por obrigação, mas é movida por paixão. E eu e você oramos e desejamos nos tornar essas pessoas, gente que faz a diferença. E hoje eu gostaria de ler com você o texto que se encontra em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei, e uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, e que era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. E ele então ordenou: corte a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: por favor, Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Eu me coloco como um instrumento teu, e que a tua palavra encontre morada em cada um dos nossos corações nessa noite. Amém. O texto que nós lemos relata um grande problema. Um problemão que foi levado na presença do rei Salomão, que na ocasião acabara de estar iniciando o seu reinado em Israel. Chegam 2 mulheres e uma delas conta uma história para o rei. E essa história é uma história horrorosa. Ela diz que ela deu à luz a um filho. E 3 dias depois, a sua colega, elas moravam muito juntas, dividiam a mesma casa. A sua colega também deu à luz a um outro filho, a um filho dela. E ocorreu que em certa noite, essa colega acidentalmente rolou, dormindo, e rolou por cima da criança e acabou matando o seu filho. Mas o que choca ainda mais é que essa mãe, ao ver a criança morta, ela rapidamente pega a criança no seu braço e vai até o leito da sua colega que dormia com o seu filho e trocou as crianças. Deixou a morta com a colega que dormia e pegou a viva em seus braços e foi também dormir. No meio da noite a mãe acorda para amamentar
e descobriu que o seu filho estava morto. E aí, tudo escuro, não conseguiu ver muito bem. A Bíblia diz que ela velou a criança durante aquela noite, achando que ela estava morta. E quando amanheceu, quando os primeiros raios de sol entraram naquele quarto que estava escuro, ela descobriu que aquele filho que estava nos seus braços não era o seu filho, mas era o filho da outra. E ela diz: esse não é o meu filho é esse que está aí com você. Não, a outra diz: esse é o seu, o meu é esse. E não houve acordo entre elas e elas foram parar diante do rei. E se você prestar atenção no contexto desse texto, você vai ver que Salomão estava vivendo um momento muito especial da sua vida, porque a Bíblia diz que Deus um dia visita Salomão em sonho e dá a Salomão a oportunidade com que todos nós gostaríamos de ter. Ele diz a Salomão: Salomão, peça-me o que você quiser que eu te darei. E a Bíblia diz que Salomão, que podia pedir riquezas, podia pedir a derrota dos seus inimigos, podia pedir longevidade, enfim, podia pedir qualquer coisa, um PlayStation 5, não sei, podia pedir qualquer coisa. Mas Salomão se lembrou da sua juventude. Salomão se lembrou que ele era filho de um pai chamado Davi, que tinha sido o maior rei de toda a nação de Israel, um rei espetacular. Pensou na tamanha responsabilidade, no desafio que era suceder o seu pai ao trono. Ele pensou no povo que era volumoso, que crescia, e era um povo tão especial porque era o povo de Deus. E ele disse: Senhor, quem sou eu para governar o seu povo? Quem sou eu? Eu quero apenas que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar e cuidar do seu povo, de modo que o Senhor seja honrado através de mim. Esse foi o pedido de Salomão, demonstrando já sabedoria. E a Bíblia diz que esse pedido agradou ao Senhor, que disse a Salomão: Salomão, eu vou te dar o que você me pediu e também te darei aquilo que você não me pediu. Riqueza, vitória sobre os inimigos, longevidade, tudo. E aí Salomão desperta do sono e descobre que aquilo não tinha sido um sonho, mas tinha sido uma experiência belíssima com Deus. E esse episódio onde as mulheres trazem esse tamanho problemão para Salomão, é o primeiro episódio dessa experiência, depois dessa experiência com Deus. É a hora de pôr o rei recém-chegado ao trono à prova. É a primeira chance de Salomão de exercitar a sabedoria que Deus havia lhe dado. E se você olhar com atenção, você perceberá que esse texto, ele não enfatiza duas mulheres brigando por um único filho. Não, mas o texto está falando de uma mulher que é uma criadora de problemas sem tamanhos e que leva esses problemas a níveis inimagináveis. E de outro lado, um rei que se levanta para ser agente desses mesmos problemas. O que está se opondo, o que está se contrapondo nesse texto, não são duas mulheres, mas é uma mulher e um rei. Uma mulher que cria problemas e todas as suas consequências, e um homem que se coloca para ser um instrumento de Deus na solução desses problemas. Ouça, ou eu e você e eu, somos solução, ou nós seremos o problema. Porque a Bíblia diz que ou ajunta ou se espalha, ou é a favor ou é contra, ou é de um lado ou é de outro. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro, não existe isso para a Bíblia. O que está em contraponto, uma mulher que matou acidentalmente seu filho e um rei que precisa, diante de toda uma nação, dar um veredito sábio para essa causa. Uma mulher que se recusa a reconhecer o seu erro e assumir a sua própria responsabilidade. Olha, essa mulher não quer assumir a responsabilidade, as suas consequências desta experiência pessoal.
Isso não quer dizer que ela tenha culpa na morte do filho. Ninguém que tenha compaixão, ninguém em sã consciência culparia uma mãe que no meio da noite, acidentalmente, dormindo, rolou e acabou sufocando seu filho. Isso é uma tragédia, isso é uma fatalidade, isso é uma desgraça. Ninguém culparia essa mulher. Mas o que esperar de alguém equilibrado, com a mente saudável, quando isso acontece? Primeiro, se espera que essa pessoa, no mínimo, absorva o impacto, que por mais doloroso que seja, despeje a sua tristeza, mas que enfrente essa situação por mais difícil que ela seja. Vele o seu filho, chore diante do seu filho, por mais que isso seja difícil, e de alguma maneira procure ressignificar essa experiência traumática da melhor forma possível, para que, enfim, depois de um tempo, ela possa seguir a sua vida, apesar de ter passado por algo tão frágil, tão difícil, tão delicado. É o que a gente espera de alguém saudável, que alguém faria. Mas essa mulher é uma espécie de psicopata, uma mente doentia. Assim que ela percebe que o seu filho está morto, ela vai até a cama da sua colega e troca a criança no lugar. Ela pega a criança viva, coloca a morta no colo da mãe que dormia, e aí ela consegue ir para a sua cama e dormir. Como? Ela consegue se deitar com o filho da outra, deixando o seu morto nos braços da que dormia, e voltar para a sua cama e dormir, tipo, problema resolvido. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai perceber. Pergunta, você é assim que a gente resolve um problema? Jogando as consequências sobre o outro. É assim que muita gente faz. É assim. Aliás, essa é uma marca da nossa geração. Nós fazemos parte de uma geração onde as pessoas não mais assumem as suas responsabilidades nem as consequências dos seus atos, mas estão sempre acostumadas a jogar a culpa no outro. Aliás, isso já é uma herança de Adão, né? Não, senhor, não foi eu, mas foi a mulher que tu me deste. Não, senhor, não fui eu, mas foi a serpente que me deu. Pobre da serpente, não tinha ninguém que culpar, né? A nossa geração é assim. O marido faz uma confusão sem tamanho, e daí depois é a esposa que tem que sair correndo atrás do prejuízo, porque o bonitão sequer pede perdão. O outro que resolve. A pessoa provoca um acidente, machuca uma pessoa e some sem dar satisfação e nem prestar socorro. Quantas vezes nós vimos isso? Recentemente aconteceu isso com uma jovem da igreja. Essa é a nossa geração. O político rouba milhões e fica indignado quando a polícia bate na sua casa. Essa é a nossa geração. O cara envolve a família numa falcatrua, numa maracutaia, e aí fica bravo porque a família foi exposta. Essa é a nossa geração. Virou errado permitir que os nossos filhos colham as consequências ruins dos seus próprios atos. Até na educação dos nossos filhos, não aceitam tipo de disciplina. O pai que pune e que disciplina o seu filho por um ato errado é visto como sendo um torturador, um carrasco. A gente acaba se tornando uma sociedade onde ninguém quer colher consequência de absolutamente mais nada. Eu faço tudo errado, mas não quero que ninguém se meta comigo. Sabe, eu quero trair a minha esposa a rolê, mas eu não quero que ela me largue e que nem conte da minha traição para as suas amigas. Sabe, eu quero roubar, mas eu não quero que ninguém me denuncie. Uma sociedade onde as responsabilidades são recusadas a tempo todo. Ela diz, eu não quero esse bebê morto, eu quero vivo. Mesmo que o vivo não seja o meu, seja da outra, eu quero vivo. Esse é o seu, não, esse é o meu, esse é o seu. Olha que problemão. Parece até loucura, mas nós vemos isso todos os dias. E infelizmente vemos isso até mesmo diante de Deus. Porque por mais que Deus seja um Deus bondoso, gracioso, misericordioso,
Ele não nos livra de absolutamente nenhuma das consequências dos nossos maus hábitos. Ele não nos livra. Mas muitos de nós não aceitamos que Deus não tire de nós as consequências dos nossos atos. O rei Davi era de uma outra geração. O rei Davi tinha um outro coração. A Bíblia diz que um dia o rei Davi levantou um censo em Israel, desobedecendo a Deus. E aí a Bíblia diz que o Senhor chamou Davi para um tete-a-tete. E disse para Davi: Davi, o que é que você quer que eu faça com você? Depois dessa tamanha desobediência. Vou te dar duas opções, Davi. Deus falando com Davi. Deus diz a Davi: Davi, você quer que eu mande um exército inimigo arrasar com o seu povo? Ou você quer que eu mande uma peste contra o seu povo? O que é que você quer que eu faça para punir você do mal que você fez, Davi? Olha o nível do papo de Deus com Davi. Se o Davi fosse da nossa geração, da nossa sociedade, eu diria: não, senhor, quero nada disso não. Eu errei, tudo bem, eu assumo, mas peraí, que negócio é esse negócio de punir? Não estou entendendo. Quero isso não, nenhuma das opções. Mas o Davi, ele não é dessa geração. A Bíblia diz que Davi disse, olha a resposta de Davi: eu quero que o Senhor mande uma doença sobre mim. Eu quero que o Senhor acometa o meu corpo com uma enfermidade, mas não mande um exército inimigo para punir, porque um exército inimigo não terá misericórdia, mas o Senhor pode ser que tenha misericórdia de mim. Irmão, você consegue imaginar isso? Davi é de uma outra turma, ele tem outro coração, ele diz: Senhor, eu errei, está certo, o Senhor tem que pesar a sua mão sobre mim, mas eu espero que o Senhor me dê forças para enfrentar esse momento difícil que eu mesmo causei, e que eu possa aprender com isso e voltar a ser o homem que agrada ao Senhor. Essa é a postura do Davi. Mas não é a postura dessa mulher, é uma mulher que se recusa a assumir a responsabilidade do seu ato. Mas do outro lado tem um rei, cheio de sabedoria que vem de Deus. Um rei que assume a responsabilidade que nem sua era, nem era de Salomão. De um lado alguém que diz: eu não quero essa responsabilidade para mim. Do outro lado um rei que diz: tragam esta responsabilidade para mim. E o texto traz uma revelação fantástica, logo no início do texto, que diz que duas prostitutas vieram à presença do rei. Dá a característica. Quem eram essas mulheres? Elas eram prostitutas. E por que isso é fantástico? Porque se tem um lugar onde prostitutas não teriam acesso, esse lugar era a corte do rei, por dois motivos muito claros. Primeiro, porque o peso que estava sobre essas mulheres, que estavam inseridas numa sociedade extremamente machista e preconceituosa, que não aceitava prostitutas em ambientes públicos. Segundo motivo pelo qual essas mulheres não se apresentariam diante de corte de um rei, é que, com todo respeito, a mãe que estava de luto por causa do seu filho, mesmo que esse seja um assunto muito trágico, esse não é um assunto de segurança nacional, um assunto que deve ser levado para o Estado resolver, para um rei, para um poder absolutista resolver. Se Salomão, diante desse problema, tivesse dito: eu não quero duas prostitutas diante da minha corte, eu não quero essas duas mulheres brigando por um filho, vocês que resolvam isso. Se Salomão tivesse feito isso, ele estava coberto de razão, ninguém o acusaria, nem o culparia disso, afinal de contas ele era o rei. Mas Salomão, não tendo nada com isso, ele decidiu ser um instrumento de Deus naquele momento. E aí, quando você decide ser um instrumento de Deus, ainda que você tenha boas razões para dizer: o problema não é meu, eu não tenho nada com isso, o problema passa a ser seu. Quando você se coloca como um instrumento nas mãos de Deus, o problema passa a ser seu. Ele é meu porque eu quero agir sobre ele como sendo um instrumento de bênção no meio dele. O rei disse: eu quero ajudar, eu quero resolver. E com isso nós aprendemos que gente que faz a diferença no mundo é gente que se apresenta sempre para ser a solução dos problemas e não o causador dos problemas.
Gente que faz a diferença é gente que se coloca e se apresenta para ser a solução em meio aos problemas. Isto é o que o povo de Deus faz. Ele está bem com Deus, ele está bem com seus filhos, ele está bem com a família, mas ele abre as portas da sua casa para receber gente cheia de problema, para ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas cheias de problema. Não que o problema seja dele, mas ele deseja ser o solucionador de problemas. Ele quer ser uma bênção, ele quer ser um instrumento. Pastor, por que eu faria isso, sendo que eu tenho tantas questões para resolver? Não foi isso que Jesus fez? O nosso Jesus fez isso. A Bíblia diz que Jesus, que vivia na glória do Pai, que tinha todo o seu poder, a sua majestade, ele não tinha absolutamente nenhuma responsabilidade pelo meu e pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, habitou entre nós e morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ele não tinha nada com isso, mas ele veio e resolveu o problema. Foi isso que o nosso Jesus fez. Enquanto muitos de nós já nem se arrependem dos nossos pecados, o nosso Cristo, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, pagou um alto preço pelos nossos pecados para nos dar a sua tão maravilhosa salvação. Entenda, gente que faz a diferença no mundo é gente que se apresenta para ser solução em meio aos problemas. Deixe Deus usar a sua vida para, no meio desse problemão que a nossa sociedade está inserida, ser um instrumento de solução. Lá no seu ambiente de trabalho, seja o causador de soluções e não causador de problemas. No ambiente da sua família, as coisas não estão legal, seja você o instrumento de Deus para resolver esses problemas. O texto continua dizendo, a partir do versículo 21, olha só o que diz o texto. Ao levantar-me de madrugada, a mulher falando para o rei, para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era meu filho, o filho que dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu, o morto é o seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. E assim elas discutiram diante do rei. Uma mulher que criou uma mentira, e decidiu sustentar essa mentira até as últimas consequências. Porque a mãe acorda, vê que o menino que está no seu braço não é o seu, vai até a outra que tinha trocado, falou, você trocou meu filho, e ela diz, não, o meu é esse, o teu é esse que morreu. Ela decide sustentar a sua mentira até a última consequência. E aí o que você espera de uma pessoa consciente no momento desse? Quando a outra vai reclamar para ela, dizendo, você trocou meu filho. Ela fala, puxa vida, é verdade, olha, você tem razão, eu me desesperei na hora, o menino morreu, eu fiquei desesperada, eu peguei o seu, me perdoe, está aqui o seu filho. Eu fiquei chocada, não sabia o que agir, por favor me perdoe. Qualquer um em sã consciência faria, ou pelo menos a gente espera que fizesse isso. Mas essa mulher não, ela diz, não, esse aqui é o meu, o teu é esse aí que morreu. Você não conhece teu filho? Oxe. Que mãe, né? E a outra vai e chama, não, peraí, vamos fazer o seguinte, nós temos vizinhos, os vizinhos conhecem os nossos filhos, vem cá vizinho, olha aqui, esse que está aqui no meu braço não é meu, é dela, mas ela está dizendo, ela diz, não, é meu vizinho, é meu. Chama a autoridade do bairro, olha, não, esse é meu, o dela. Chama a autoridade superior, que é o rei, e diante do rei ela insiste dizendo, não, esse aqui é o meu, o dela é esse, que morreu. Ela sustenta a mentira até as últimas consequências. Só que a Bíblia nos ensina isso, que a mentira é um abismo que chama outro abismo, é uma prisão que só faz alargar os muros e engrossar ainda mais as grades, a ponto de nós nos aprisionarmos cada vez mais nela. Porque quanto mais a pessoa mente, mais ela fica confinada no mundo que fica cada vez menor e menor e menor, e daí com medo de romper com aquela mentira construída lá no início, ela conta uma outra mentira, porque sabe que tudo que sobrou foi exatamente essa história.
fulano, você está saindo com a mulher do cicrano. Não! Mas o fulano descobriu. Não, está mentindo, mentira dele. Mas o fulano tirou foto. Não, mas é Photoshop, é montagem. Mas o fulano filmou, mas não era eu. Parecia comigo, mas não era eu. Mas a gente tem até a conta do teu telefone, tem um monte de ligação sua para a mulher do fulano. Não, é impossível. Você emprestou seu celular para alguém? Não emprestei. Mas então o que aconteceu? Não sei. Chega diante do deputado, o senhor tem conta no exterior? Não. Mas esse monte de propriedade aqui, não sei. Apareceu. E insiste até as últimas consequências. Vai levar até a última instância. Gente que faz da mentira o seu senhor. E o mais bonito é que o rei Salomão está comprometido com a verdade. E o legal da vida de Salomão é que ele sabe que ele não é capaz de encontrar a verdade no relato nem de uma mãe e nem da outra mãe. Ele precisa criar uma circunstância e uma condição para que a verdade floresça. Se eu e você ficarmos procurando encontrar a verdade com os nossos próprios esforços, a gente nunca chegará à verdade. O apóstolo João, quando escreve a sua terceira carta, ele diz para aquela igreja: olha, eu fiquei tão feliz quando eu encontrei na casa de vocês aqueles que andam na verdade. Queridos, Salomão quer que a verdade floresça, então veja o que ele fez para que a verdade florescesse. Eu e você, a gente não tem ideia do que é estar diante de uma autoridade monárquica absolutista. Um poder onde o rei é o poder moderador. É o poder que está acima do executivo, do legislativo, do judiciário. É aquele que cria, que executa, que faz. Nós não temos ideia o que é estar diante de um poder absolutista, porque desde que nós nos entendemos por gente, a gente vive numa sociedade democrática. E aí a gente não sabe muito bem o que é estar diante de um rei. E daí, quando o rei diz: traga a minha espada, não dá a sensação de que parece que o Salomão está blefando? Ele está dando migué ali, trazer a espada. O que ele vai fazer com a espada? E daí, o interessante é que no texto, ninguém discute quando ele fala: traga a minha espada. Porque diante daquele povo ali tem um rei. Ele está numa corte repleta de soldados. E daí Salomão olha para um dos soldados e diz: corte essa criança viva no meio e dá uma metade para cada mãe, está resolvido. Para nós parece que ele está blefando, está de brincadeira. Mas naquele mundo, todos que estavam ali entenderam que realmente ele ia cortar a criança no meio e ia uma metade para cada mãe e está tudo resolvido. Reis fizeram coisas muito piores do que isso lá na história do passado. Não, mas quando ele diz isso, aquela mãe verdadeira, mãe que tinha sido prejudicada, que tinha sido traída pela sua colega, ela não se contém. Ela não tem recurso, ela não tem um advogado para buscar, para clamar, e ela diz: pelo amor de Deus, não faça isso. Dê o filho a ela, que o filho fique com ela. Eu não quero filho nenhum, mas não mate a criança, dá para ela. Ela abre mão, ela leva o prejuízo, mas ela ama. E aí Salomão diz: essa aqui é a verdadeira mãe. Pode entregar o menino para ela. A verdade finalmente floresceu. A verdade floresceu. Com isso, o que nós aprendemos? Que gente que faz a diferença no mundo, preste atenção, gente que faz a diferença no mundo é gente que sempre tem compromisso com a verdade e que se coloca como um instrumento da verdade, irmãos. A verdade sempre triunfará, porque a Bíblia diz que a verdade é a própria ação de Deus, que se concretiza na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, que um dia disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por isso o próprio Senhor Jesus, o Cristo encarnado, diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Eu e você e eu somos os filhos da verdade. Andar na verdade é o nosso maior desafio. Trilhar os caminhos da verdade, porque a mentira não combina com nós. Nós somos os filhos da graça. A verdade reina nos filhos da graça. Se nós queremos fazer a diferença nesse mundo, nós precisamos ter compromisso com a verdade, para que a verdade floresça. Salomão foi um instrumento para que a verdade florescesse, e nós também devemos ser esse instrumento. A gente está cercado de mentira, a gente está cercado, as redes sociais estão aí que não nos deixam mentir sobre isso. As redes sociais, elas é um poço de banalidade, e onde a mentira muitas vezes reina. Alguém cria um post dizendo que fulano de tal morreu, meia hora depois esse post já varreu o mundo, e o cara que no post está dizendo que está morto, está em casa cozinhando, fritando um zoião, tranquilo. E a gente compartilha aquela mentira como se fosse uma verdade. A mentira não se torna verdade só porque eu acredito nela. Não. E propagar a mentira faz com que nós sejamos agentes da propagação dessa mesma mentira. E eu e você temos que ser instrumentos da verdade. Eu quero viver a verdade para que a glória do Senhor se manifeste nesse mundo. Gente que faz a diferença é gente que tem compromisso com a verdade e que se coloca como um instrumento da verdade. Mas para concluir esse texto, veja o que diz o versículo 26. Olha só o versículo 26. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, cortem-na ao meio. Olha essa mulher que vive na mentira, e que essa mentira fez com que ela fosse movida por uma inveja, porque a felicidade da outra incomoda a invejosa. Olha só, a inveja dela é tão gigante, tão gritante, que quando o rei diz: cortem a criança, e a primeira mulher, que é a mãe da criança, diz: não faça isso, entrega a criança para outra. A mulher que matou o filho acidentalmente, ela tem a audácia, a loucura de dizer: tá aí um homem sábio, ó que decisão boa, divide a criança no meio, cortou. Olha que maluquice. Mas é um reflexo da sociedade que eu e você vivemos hoje, aonde ninguém pode ver alguém com a posse que almeja, porque se sente injustiçado, se sente prejudicado. E aí então vamos cortar no meio e cada um fica com a metade, porque o outro não pode ter aquilo que eu gostaria de ter e eu não tenho. Isso é nossa sociedade. Não se considera a responsabilidade, não se considera a história, não se considera a vontade de Deus, não se considera nada. Corta no meio, divide. Se eu não tenho, o outro também não vai ter. A inveja faz isso. Essa mulher tem raiva da sua companheira que ainda tem um filho, porque ter um filho é tudo aquilo que aquela que acabara de perder um filho queria. Então ela prefere que o filho da outra também morra. Ela vai sofrer o que eu estou sofrendo e ficamos quites. Porque talvez quando a outra sente a dor que a outra está sentindo, isso minimiza a sua dor, a sua culpa. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente até consegue chorar com aqueles que choram, porque a gente vê alguém chorando, a gente se comove. Mas muitas vezes, como é difícil para muitos se alegrar com a alegria do outro. Por que ele tem e eu não? Por que ele conseguiu e eu não? Aí vem Salomão. O Salomão que é tão abençoador, que faz com que a mãe dali saia com o seu filho nas mãos, com alegria que só foi possível porque ele foi instrumento de Deus para abençoar aquela mãe. Isso significa que se eu e você queremos fazer a diferença no mundo, nós precisamos entender que gente que faz a diferença
é gente que tem prazer em compartilhar. É gente que se alegra com a alegria do outro, e que a alegria do outro não diminui em absolutamente nada a tristeza. E não tem que diminuir, porque eu me alegro com o outro. Eu partilho da sua alegria. A felicidade dele também é minha. Não importa que eu esteja no luto, o outro teve uma conquista, eu me alegro com a conquista dele. Gente que faz a diferença é assim. E querido, Deus quer usar muito a sua vida, e Ele vai usar a sua vida quando você entender que não faz diferença nenhuma para você se você é o beneficiário da bênção, ou se é outro que vai se beneficiar com aquilo que você serviu, com que você ajudou. Importa é que o nome de Deus seja glorificado em cada circunstância. Deus irá nos usar quando nós entendermos isso. Eu não posso me incomodar com a alegria do outro. A alegria do outro precisa ser contagiante, me alegrar. E aí eu posso aplaudir a sua vitória. Eu posso rir com a sua festa. Eu posso admirar o que você conquistou de forma tão digna, porque a bênção de Deus na sua vida me ajuda a glorificar esse mesmo Deus. E eu sei que o que Deus tem para mim, ninguém toma, porque o Senhor é meu pastor e nada e absolutamente nada me faltará. Gente que faz a diferença sabe e sente prazer em compartilhar. Jesus era assim. Jesus era herdeiro sozinho. Mas mediante a sua cruz, a Bíblia diz que Ele nos tornou co-herdeiros em Cristo. A gente que era um nada, se transforma em herdeiro juntamente com Cristo. Essa é a maior vitória sobre a inveja, quando alguém sente prazer em compartilhar. Ouça, gente que faz a diferença no mundo é gente que tem prazer em compartilhar. É gente que se alegra com a alegria do outro. Gente que faz a diferença é gente que tem compromisso e que se coloca como sendo um instrumento da verdade. Gente que faz a diferença no mundo é gente que se apresenta para ser solução em meio aos problemas. E eu quero ser essa pessoa. Se você deseja ser essa pessoa, eu convido você, aonde você está, curvar os seus olhos, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos orar. Senhor meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Clamamos, ó Deus, pedimos, ó Deus, gera em nós essas características. Faça de nós esse povo que se alegra com a alegria do outro, esse povo que se coloca como sendo solução dos problemas e não causadores dos problemas. Transforma-nos, ó Deus, nesse povo movido, alimentado e gente que tem compromisso com a verdade. Tu és a verdade. Ah, Deus, faça de nós esse povo. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, de maneira, ó Pai, que as pessoas venham ser abençoadas pela Tua bênção que está em nós. Que nós venhamos nos alegrar com a alegria do outro e partilhar dos momentos de dores uns com os outros. Oramos pela Tua igreja, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada pessoa por onde esse vídeo chegar. Que a Sua boa mão esteja sobre o Teu povo. Dá a cada um, Senhor, equilíbrio, sabedoria, discernimento, ousadia, coragem para viver a verdade, mesmo que esteja em meio a um ambiente de mentira.
Ajuda-nos, ó Deus, a sermos aquele povo que é reconhecido por se alegrar com a alegria, chorar com aqueles que estão chorando. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos o povo que leva a solução e não problema. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém? Que o Deus da verdade esteja sobre você. E que essa semana possa lhe ser uma semana de alegrias. Quer essa alegria seja sua, ou essa alegria seja fruto da alegria de alguém. Que o Deus da paz esteja sobre você. Que o amor do nosso Deus, Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus, o seu Filho, que se entregou por nós na cruz do Calvário, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, que perdeu um ente querido, que está preocupado com alguém que está enfermo, ou que teme pela morte e pela doença, que teme das dificuldades. Que o Espírito Santo Consolador esteja sobre você, sobre sua casa, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e gere em você, em nós, um coração quebrantado. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração.